Olá, no vídeo técnico de hoje irei mostrar para vocês como fazer a configuração de múltiplos caminhos SCSI e expandir DataStorm no servidor VMware SXI. Bem, o objetivo é justamente o seguinte: eu tenho, por exemplo, o servidor VMware e esse cara está conectado a um storage, a SCSI, para ali enxergar suas LUNs, né, e poder trabalhar, por exemplo, no armazenamento de máquinas virtuais nestas LUNs. Só que digamos que ele só tenha uma placa de rede, ele só tenha esse caminho para chegar ao storage, né? Então, se essa placa de rede vier a sofrer algum tipo de problema, então ele vai perder a conexão com o storage e fatalmente as máquinas virtuais irão cair, tá? Mesma coisa na outra ponta, se o storage tiver só uma placa de rede, nós também teremos problemas para fazer com que o VMware acesse as LUNs, ok? Então vou mostrar para vocês como criar essa alta disponibilidade, supondo que o servidor VMware tem duas placas de rede disponíveis para conexão com o storage e que o storage também tenha duas controladoras, né, duas interfaces ali a SCSI com IPs diferentes, tá? E já na expansão do DataStorm eu vou mostrar para vocês como fazer com que um DataStorm, por exemplo, de 200 GB seja expandido para 400 GB ou até mais, dependendo do tamanho das LUNs disponíveis. Vale lembrar que a expansão do DataStorm VMware, ela tanto serve para discos internos, discos que estão fisicamente ligados no servidor, como para discos que vêm de storage Fiber Channel ou discos que vêm de storage da SCSI. Você pode mesclar também, por exemplo, a capacidade do DataStorm de um disco do servidor. Vamos supor que ele tem um disco size de 500 GB interno e você quer fazer a união com outro disco de 500 GB, só que está estando em uma LUN no storage Fiber Channel, tá? Isso é possível você fazer essa expansão levando aí ao tamanho de 1 TB. Pois bem, vamos para a prática. No meu cenário eu tenho um storage FreeNAS aqui, tá? Esse storage FreeNAS ele tem várias placas de rede, tá? Eu vou usar essas duas placas de rede aqui, tá? VMware 2 e VMware 1 com esses IPs diferentes. Poderiam ser IPs da mesma rede, tá? Da mesma faixa, mas eu optei por escolher IPs de faixas diferentes para vocês verem que o negócio de fato funciona independente das redes, tá? E eu tenho que também providenciar aqui os discos, né? Providenciar as LUNs para que esse servidor VMware venha se conectar. Eu tenho umas LUNs aqui, mas são de outros servidores, tá? E então eu vou criar novas LUNs, né? Novos devices existentes para esse servidor VMware, tá? Então eu venho aqui criar primeiro uma target, né? Vou chamar essa target aqui de VMware, vou chamar de SXI, tipo disco, leitura e gravação. Vou usar aqui o portal padrão que eu já tenho criado, tá? E ok. Depois disso eu venho aqui em Device Instance, né, na verdade, que eu vou criar LUNs nos discos diretamente. Vou chamar essa aqui de VM1. E o outro chamado de VM2. Beleza, dois discos, VM1 e VM2. Eu tenho que fazer o que mais agora? Tive aqui a target já está criada, né? Só que eu vou fazer uma modificação aqui e vou dizer que ela vai pertencer ao portal 2, tá? Que aí eu fiz uma separação aqui de IPs. Tá? Porque, para vocês entenderem, aqui no portal eu tenho dois portais. Eu tenho aqui esse, que é destinado a um outro servidor de um outro laboratório que eu estou fazendo aqui para a gente fazer um próximo vídeo técnico. E aqui isso é o portal destinado a VMware. Assim, quando eu for fazer a conexão SCSI, ele só vai enxergar os discos que cabem, né, os discos que cabem a esse portal, tá?
Ok. Vamos aqui associar, né, a target. Vou dizer aqui que SXI pertence a target ao state VM1. E de novo SXI com VM2. Vamos ver se está tudo certinho. Ok, beleza. Bem, depois disso, interface e interfaces de rede e LUNs configuradas. Então eu volto aqui, só fechar aqui. Eu volto aqui e vou entrar no servidor VM. Já estou logado nele aqui, tá? Tem uma marca que está desligada. VM em configurações, networking, só tem uma rede aqui, tá? A VM Network padrão. E vou criar duas VMs Networks novas, tá? VMs Network não, duas VM kernel, né? Que são é o tipo de rede usada para trabalhar com storage. Então peço para adicionar uma nova rede, VM kernel, avanço aqui, tem aqui as duas interfaces, VMNIC1 e VMNIC2. Vou usar essa VMNIC1 e vou chamá-la de iSCSI1. Só lembrando o seguinte, em um cenário de HA, a gente usa, por exemplo, o vMotion, né, para fazer a movimentação de máquinas virtuais entre servidores, né, entre hosts VMware, ou até mesmo quando o vCenter detecta que há necessidade de fazer esse movimento por questão de algum problema, tá? Então a gente marca, no caso, essa porta aqui, vMotion. Então essa opção é usar o grupo de portas, né, para o vMotion, né, o port grupo para o vMotion, ela deve ser marcada nesses cenários, tá? Ou se você for usar FaultTolerance, você também marca, no caso, essa opção aqui, né, que seria o VMFT, né, autodisponibilidade de total das máquinas virtuais usando o cluster ativo, tá? Como não é nem uma coisa nem outra, eu vou desmarcar aqui. Então seria só mesmo uma introdução. Vou avançar e vou atribuir um IP aqui, tá? Então vamos lá. Eu disse o seguinte. Eu coloquei aqui nas interfaces VMware 2 e VMware 1. Tem 10, 20 e 1. Então eu vou colocar aqui nessa primeira interface 10, 20, 1, 2. Tá? Esse gateway aqui ignora, que ele está pegando o gateway padrão da default da rede, mas ignora. Você pode eliminar, deixar em branco ou simplesmente não fazer nada, que ele não vai interferir não. Então essa é a minha SCSI1. Depois da SCSI1 eu vou adicionar outra rede, tá? Um novo vSwitch chamado SCSI2, mesmo esquema, Add Network, VM kernel, avançar, a placa de rede que está disponível, essa daqui, né, VMNIC2. Repare que ele marca direto, a placa de rede está disponível, tá? Então ele vai lá e já marca a placa de rede que está sem utilidade. As outras já tem vSwitch atribuída, tá vendo? Então avanço aqui, vou chamar essa interface de iSCSI2. E qual seria o próximo IP? Seria para se conectar na VMware 2 pelo 10.30.1. Então eu vou colocar aqui 10.30 1.2. Ok, agora eu tenho que vir aqui em configurações, em storage adapters. Tenho que habilitar, no caso, o meu storage, a minha interface à esquerda, né, que ainda não está habilitada, né? Tem aqui só as HBAs internas do próprio servidor, um HBA local, do disco interno, certo? Enfim, HBA do CD-ROM, tá? Beleza, então o que é que eu faço? Venho aqui em Edge, adiciono software SCSI Adapter,
ele vai startar o serviço, né? Vai startar a interface. Veja que ele está aqui em progresso, ó. Change, software, internet SCSI status. Deixa ele terminar de habilitar. Ok, habilitado, eu venho aqui, ó, as propriedades, tá? Venho aqui em Network Configuration e vou adicionar os port groups, né? Então eu vou dizer que essa interface SCSI, né, ela vai se comunicar com o storage através de dois network groups, que são a SCSI 1, que tem essa configuração aqui de IPs, e a SCSI 2, que tem essa outra configuração aqui, ok? Então vou adicionar essa aqui, que é o primeiro caminho, a primeira via, e depois essa outra aqui, que seria a segunda via de comunicação. Beleza? Depois disso eu tenho Dynamic Discovery, onde eu posso descobrir de forma dinâmica as targets que são associadas, né, para essas redes, tá? Para esses switches, as targets que eu separei lá no Storage, né, lá no portal, ou colocar estático, eu posso colocar os dois IPs aqui de forma estática, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, Dynamic, que aí eu vou escolher um desses caras aqui, que seria 10... Por exemplo, vou pegar essa memória aqui primeiro, 10.20.1.1, tá? Deixa eu fazer um teste rápido aqui de comunicação. Bom, então vamos testar aqui, 10.20.1.1. Olha, Dynamic Discovery, né, 10.21.1, e ele descobriu que já tem nesse mesmo portal dois caminhos, 10.21.1 e 10.30.1.1, ok? Conforme está configurado lá no Storage, né, aqui ó, aqui em SCSI, deixa eu mostrar aqui novamente, portais, ó, 10.21.1, 10.30.1, e a esse portal pertence aqueles discos que foram configurados, né? Esses dois discos aqui, VM1 e VM2, ok? Então ele já descobriu, faço um close aqui, né? Vou fechar aqui a tela. Beleza? E agora eu faço o seguinte, vou lá em Storage e vou adicionar os discos, né? Adicionar Storage, disco 1. Ó, tenho dois, tá? Um de 100 GB e outro de 200 GB. Vou adicionar esse primeiro. Vou chamar de VMs 1. Ok, configurado. Está aqui minha primeira LAN do Storage, né? Devidamente configurada, certo? Aqui os dispositivos, certo? Tem aqui também, aqui, ok? Se eu clicar em Manage Paths, ele me mostra os caminhos que eu tenho para chegar a essa luma. 10.21.1, 10.20 e 10.30.1, ambos estão ativos, tá? Eu posso selecionar quem será, no caso, o meu caminho padrão, certo? Se eu vou usar, por exemplo, na verdade, se eu vou usar Round Robin, né, Fix VM, tá? Ou a opção de Most Recent User VMware, tá? Então eu vou usar aqui o Round Robin, se eu quiser, para fazer o balanceamento, né? Ou
fix VMware para ele fixar o caminho, mas ele vai adotar outro caminho a partir do momento que seja necessário, né? Por exemplo, se o caminho ativo vier ficar indisponível. Ok? Se eu vier aqui em Storage Adapters e clicar novamente aqui em SCSI, eu venho aqui em Paths, olha lá que eu tenho aqui os meus caminhos ativos, tá? Deixa eu só melhorar aqui a visualização. Aqui, ó, 10.30.1.1, 10.30.1.1 novamente, né? Aí o 10.21 e o 10.21 novamente, tá? O que está ativo no momento é a interface 10.30, vendo? Ativa IO. E a interface, a segunda interface, a 10.20, está ativa, mas não está rolando o tráfego, não está acontecendo o tráfego na interface. Bem, agora eu quero fazer a expansão desse cara aqui, tá? Quero fazer a expansão desse VM-Zoom. Ele está com 100 GB, eu quero aumentar. Então, para me aumentar, eu posso fazer o seguinte: posso clicar com o botão direito nele, vir aqui nas propriedades, e posso fazer clicando aqui no Increase, que eu vou aumentar o tamanho desse cara. Então, para me aumentar, eu tenho que ter um disco disponível, se ele no próprio servidor VMware ou uma interface, um outro aluno SCSI que eu tenha conectado no servidor, mas que não está configurado como volume, que não está configurado como data store, tá? Então esse disco aqui está livre, vou usar ele. Avanço, faço um next, digo que vou usar todo o espaço do disco. Eu posso dizer que vou usar só uma parte do espaço desse disco, tá? Vou usar o tamanho máximo. Finalizar. Ele está fazendo aqui, ó, a extensão do data store, completou e expandi aí para 300 GB. Ok? 300 GB. E agora posso vir aqui, ó. Aliás, posso vir aqui, criar minha máquina virtual. Quer dizer que eu vou guardar essa máquina nesse Data Store VM-Zoom. Vai ser uma máquina Linux, um Debian, por exemplo, uma interface de rede e vou botar aqui 100 GB de disco. Ok, finalizei, criei a máquina. Agora é só fazer a instalação dessa máquina virtual. Tá finalizando aqui a criação, depois disso é só fazer a instalação da máquina virtual. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido aí os conceitos de múltiplos caminhos da SCSI. Isso também vale para a história de Fiber Channel, tá? Lógico que a configuração é um pouco diferente, mas nada impossível de se fazer, nada difícil de se fazer, tá? Então mostrei aqui como vocês usarem dois caminhos para gerenciamento para conexão ao storage, né? O VMware tem dois caminhos aí, duas interfaces de rede com as quais ele vai usar para se conectar às LANs do storage, né? A gente viu aqui em Manage Paths que ele tem os caminhos aqui, ó, configurados, certo? Eu posso definir aqui como é que ele vai tratar, se vai ser balanceamento, se vai ser fixado, enfim, se vai ser most hosted user VMware, né? Enfim, ok? E depois disso aqui é só criar as máquinas virtuais e aí partir para o abraço. As configurações aqui, voltando aqui no networking, tá aqui as interfaces de rede que eu estou usando para se conectar ao meu storage SCSI, tá? Seria bom fazer um teste, né? Então vamos fazer aqui um teste rapidinho. Eu vou, por exemplo, desabilitar essa VMNIC 1 aqui, tá? Vou desabilitar ela. Ela está em outro servidor, VMware Workstation, que eu vou acessar aqui agora, e vou desabilitar essa placa de rede.
Ó, X, a placa está sem conectividade. Vamos ver como é que está o Data Store. Consigo acessar o Data Store? Consigo normalmente, ó. Consigo ver aqui. Deixa eu olhar aqui nas configurações, no Storage. Olha ele aqui, normal, sem qualquer problema, tá? Funcionando direitinho. Olha aqui os caminhos. Ó, veja aqui um deles aqui, ó. Tá perdido, né? Que seria justamente da interface 1020. Da interface 1020, ó, tá? A 1030 tá conectada, mas vamos fazer o teste com essa 1030 porque ela que é ativa, né? Então deixa eu voltar essa 1020 aí, deixa eu habilitar aqui de novo a placa de rede. Vamos fazer o teste com essa 1030 que ela é ativa, vamos ver se ele joga na interface 1020. Isso é instantâneo, tá pessoal? Já ativou, tá? Ó, tá ativado. Agora vamos desabilitar a interface 1030, que é por onde o VMware está tendo contato nesse momento com o storage. Desabilitei a 1030, vamos ver se ele vai atualizar aqui. Pois é, a 1030 morreu e a 1020 é quem está ativa agora nesse momento, tá vendo? A dead, a 1030, a 1020 é que está ativa, ou seja, a redundância está funcionando perfeitamente. Vamos voltar aqui no Storage, aí ó, Browse Data Store. Certo? Vamos voltar a interface e ela vai ficar de dead, vai mudar de dead, né, para ativa. Ok, ativa. Pois bem, é isso. Espero que tenham gostado. Mais uma vez obrigado por acompanhar os meus vídeos e até o próximo. Um abraço.